Você acha que vai ser uma eleição difícil, que é de fato necessária uma frente ampla? Olha, André, eu acredito que será uma eleição muito difícil, será uma eleição muito polarizada e a gente receber todo o apoio possível desde já, ele é muito importante. Essa movimentação de tentar se criar uma grande frente contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita em São Paulo, ela é fundamental para garantir a nossa vitória. Então, eu acredito que a gente precisa, de fato, ter muita unidade, porque as eleições de São Paulo elas vão ter uma importância nacional, elas vão também influenciar as eleições de 2026, então nós não estamos tratando somente das eleições de 2024, mas também do futuro do nosso país, né? Vai influenciar 2026 com certeza, então para nós ter um programa, um projeto de esquerda, democrático para a cidade de São Paulo é muito importante. E para isso a gente precisa que todas as forças políticas progressistas estejam conosco nessa caminhada. E por que vai ser uma eleição difícil? Eu parto do seguinte, por exemplo, a avaliação da gestão de Ricardo Nunes não é uma boa avaliação. A aprovação à prefeitura é abaixo de 20%, a reprovação é de quase 40%. Por que, apesar desses números, você imagina que vai ser uma eleição difícil? Bem, eu acredito porque as eleições terão esse caráter nacionalizado, de muita polarização. Acredito que a extrema-direita vai jogar peso nessas eleições e também precisamos lembrar que o Ricardo Nunes, nesses últimos anos, gastou 5 milhões em obras sem licitação. Ele está usando a máquina pública para tentar reativar ou tentar recuperar essa baixa popularidade dele, que existe porque ninguém sabe quem é o prefeito de São Paulo. Então, nós acreditamos que vai ser muito difícil por conta disso. Mas é claro que temos bons aliados do nosso lado e acreditamos na nossa vitória também. Mas não vai ser uma eleição fácil, disso todos nós temos certeza. O Guilherme Boulos, que provavelmente será novamente candidato a prefeito de São Paulo, na disputa de 2020, foi para o segundo turno e perdeu aí por cerca de 60% a 40% para Bruno Covas, do PSDB. Bruno Covas morreu, Ricardo Nunes era o vice e, portanto, assumiu o lugar ainda no primeiro ano de gestão de Bruno Covas. Por que você diria que Boulos pode ter mais do que esses 40% da eleição anterior e, portanto, se tornar um vencedor? Primeiro, porque eu acredito que ele, enquanto um quadro político, uma liderança política, cresceu nesses últimos 4 anos. Ele foi o deputado federal mais votado, o segundo mais votado do Brasil, o mais votado da esquerda. Então, isso mostra que ele se consolidou como uma liderança política. Então, acredito que ele tem plenas condições de aumentar essa proporção que ele teve nas últimas eleições. Acredito que o fato do Haddad e do próprio Lula terem ganhado na cidade de São Paulo em 2022 mostra que o eleitorado paulistano hoje, o eleitorado da cidade de São Paulo, é um eleitorado mais progressista, e nós também temos de vice a Marta Suplicy, que com certeza vai ajudar a agregar mais votos para a nossa chapa. Então, eu acredito que, formadas essas condições, também de termos já hoje 6 partidos na nossa aliança, faz com que a gente tenha melhores condições de disputa. Lembrando que lá em 20 era somente o PSOL e a UP, né? Então, e o PCB também. Então, era uma frente de partidos que era muito pequena e tal, e a gente era quase uma chapa, era uma chapa muito. Embora fosse uma chapa que chegou ao segundo turno, a gente só ganhou apoio de outros setores da esquerda somente no segundo turno, e agora a gente já está construindo essa aliança desde já. Então, acredito que isso nos coloca em melhores condições. Como você diria que será essa participação de Lula na eleição? O que ele vai fazer? Olha, a nossa expectativa é que o Lula
se engaje na nossa campanha, como ele mesmo disse, ele e a figura. Então, ele sabe do quanto as eleições na cidade de São Paulo serão centrais para o restante do Brasil, serão muito importantes também para 2026. Então, eu acredito que o Lula compreendeu a importância de se ganhar as eleições aqui, que é uma das grandes cidades que a esquerda vai disputar em todo o Brasil, e temos uma possibilidade real de vitória também. Então, eu acredito que ele vai se empenhar, ele já está empenhado, já ajudou a costurar aí a vice, então eu acredito que ele tem dado grandes contribuições e acredito que trará mais, e acredito que fazendo um bom governo, como ele vem fazendo nesse último ano, com a aprovação em alta, vai ajudar ainda mais. Então, acredito que o Lula é o nosso maior cabo eleitoral nessa campanha e vai ser muito bem-vinda a toda ajuda que ele puder dar para nós.